Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. 2026 mal começou e a bola já volta a rolar neste final de semana. O Gauchão vai começar e no final do mês já tem Brasileirão. E o De Carrinho, neste sábado, vai falar de Grêmio com um ex-conselheiro histórico e de muitos serviços prestados ao clube. Homero Bellini Júnior está aqui com a gente. Boa tarde, Homero. Que prazer em ter você aqui novamente. Fazia tempo que a gente não batia papo. Boa tarde, Cassi. Prazer muito grande voltar a falar contigo, com os amigos da Rádio Taquara. Um prazer imenso participar de novo do De Carrinho depois de tanto tempo. E aproveito a oportunidade, obviamente, para desejar para ti, para todos os ouvintes, para todo o pessoal da região, um excelente 2026, que seja um ano abençoado, pleno de saúde e alegrias. Amém, Homero, que assim seja para todos nós. E eu estava aqui checando nos nossos arquivos. O nosso último programa foi no fim de 2023. É muito tempo sem bater papo contigo, uma grande figura das melhores que já passaram aqui no De Carrinho. E para início de conversa, quero saber o que o senhor tem feito, segue firme aí com as suas atividades profissionais e o Grêmio. A relação atual, ela é 100% de arquibancada ou ainda há alguma participação política na vida do clube, mesmo que o senhor não seja mais conselheiro já há alguns anos? Realmente faz muito tempo que a gente não conversa. Parece mentira como o tempo passa rápido, né? Mas eu acompanho a ti, o teu excelente trabalho, o teu sucesso, aliás, muito merecido pela tua capacidade, pela tua competência. Meu querido, eu sigo a minha atividade profissional, eu sou advogado, tenho um escritório, sigo atuante, como deve ser, completamente afastado da política do Grêmio. Eu, em 2019, optei por me retirar do Conselho Deliberativo, depois de 24 anos de conselheiro. Em abril de 2021, eu me afastei do MGI, que foi o único movimento político que eu participei durante toda a minha vida de Grêmio, um movimento que eu, com outros grandes amigos, ajudei a fundar lá em 2004. Então, desde 2021, eu não participo de absolutamente nada e te digo que não mais participarei. Acho que dei a minha contribuição para a vida política do clube, foram, como eu te disse, 24 anos de dedicação, de participação ativa. Acho que foi um ciclo que foi cumprido e que se encerrou, e eu hoje sigo realmente só como deve ser, torcedor ativo, indo ao estádio, acompanhando todos os jogos, mas só como torcedor realmente. Um torcedor apaixonado, que está sempre atento, mas completamente afastado da política do clube. Que marca expressiva, Homero, 24 anos de conselho no Grêmio. O senhor praticamente teria os requisitos aí necessários para no futuro ser conselheiro jubilado do Grêmio. Mas também é muito legal ver tamanha maturidade de alguém que entende que já cumpriu seu papel, mesmo que pudesse ainda fazer muita coisa. O senhor é jovem, tem saúde, tem força de vontade, tem conhecimento, mas entende que já cumpriu o seu papel, porém não deixa de estar presente na vida do Grêmio como um torcedor apaixonado. E este conhecimento que tu tem de Grêmio, Homero, me faz te perguntar o seguinte: a gente não bate papo aqui no De Carrinho já tem 2 anos. Então, que balanço o senhor faz dos últimos 2 anos do Grêmio? O que ficou de bom neste período aí, para que a gente possa destacar, e o que precisa ser modificado para 2026? Cassi, acho que os 2 últimos anos da gestão do presidente Beto Guerra,
que eu acho que a gente agora, à medida que há um distanciamento temporal, a gente perde algumas noções, né? Porque o ano de 2023, por exemplo, o Beto fez talvez o melhor primeiro ano de gestão da história do Grêmio. Um clube que voltava da segunda divisão, um clube que chegou a vice-campeão do Campeonato Brasileiro, foi campeão gaúcho, conseguiu trazer um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Grêmio ao longo de toda a sua história, que foi o Luizito Soares. Então, a gente tem que entender que nós tivemos um primeiro ano de gestão excelente, o que fez, obviamente, subir a régua. No segundo ano, o Grêmio foi campeão gaúcho novamente, veio o episódio das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não pode dissociar de tudo que aconteceu, do prejuízo imenso que foi para os times daqui. Então eu te diria que o ano de 2024 eu relevo as questões muito por força de tudo que aconteceu, e aí vamos para 2025, e aí sim me parece que o ano foi equivocado em termos de pensamento, a contratação do Quinteiros para um ano. Eu acho que o Grêmio talvez não tenha entendido a relevância que tinha o Campeonato Gaúcho de 2025, a possibilidade de conquistar o Octa, que era algo muito precioso para os gremistas, e talvez não fosse o momento de arriscar trazendo um treinador de fora, sem nenhuma passagem pelo Campeonato Brasileiro, sem nenhum conhecimento do nosso modo de encarar, de jogar, e acho que aquilo fez com que a gente tivesse um início muito complicado, a gente perde o Campeonato Gaúcho, isso teve um peso muito forte. Buscamos uma retomada com o Mano, mas o Grêmio tinha um time, um plantel bastante abaixo da condição. E aí vem um segundo semestre com uma janela que me pareceu muito positiva, e não por força das boas contratações feitas na janela, o Grêmio conseguiu escapar do risco de rebaixamento, que para mim era iminente se as contratações não tivessem acontecido. Eu te diria que, obviamente, muitos aspectos deixaram a desejar. Acho que há outros muito positivos. Acho que na parte administrativa o Grêmio teve coisas muito positivas nas atuações de boa parte dos seus vice-presidentes, do clube como um todo. Só que clube de futebol, time de futebol, no frigir de todas as coisas, o que se avalia é a questão dentro do campo. E dentro do campo, nos últimos 2 anos, o Grêmio deixou muito a desejar, especialmente em 2025, que não teve nenhum episódio, como teve 24 de enchente. E 2025, a gente perde o gauchão, não consegue conquistar absolutamente nada, tem 2 campanhas lamentáveis na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e um campeonato brasileiro que só no final nos deu algum tipo de esperança e de ânimo. Então, eu obviamente esperava mais, tinha muita confiança que a gestão do presidente Beto Guerra fosse bem melhor do que foi. Eu fico com a lembrança positiva do primeiro ano. O segundo ano, como eu disse, para mim tem uma situação muito pontual, e o terceiro ano, sim, esse foi muito abaixo da crítica. Eu concordo muito contigo que o Guerra prometia demais. Eu tinha uma expectativa muito grande com a gestão do Alberto Guerra. Vejo também méritos no primeiro ano, vejo as situações da enchente do segundo, e um terceiro ano simplesmente pavoroso, eu posso adjetivar. Mas é nessa linha que tu menciona, Homero. Eu também vou por esse caminho. Penso que o Grêmio externamente tratava como algo muito importante ser octa, mas as decisões dentro de campo não foram por esse caminho. Veio uma ruptura muito grande, veio uma reformulação completa de um elenco, que jogadores foram aí chegando durante o Campeonato Gaúcho até a fase final, e depois do Campeonato Gaúcho continuaram chegando, e isso se estendeu ainda durante toda a temporada, porque o Grêmio foi ter um time competitivo no segundo semestre. Então, para quem objetivava o octa, o discurso não bateu com a prática. Mas é uma pena que realmente o que fica são os resultados, e
não foram tão pavorosos no sentido de ganhar 2 regionais em 3, teve um vice-campeonato brasileiro, mas as eliminações em torneios de mata-mata de forma precoce, as campanhas sofríveis no Campeonato Brasileiro, tudo pesam negativamente. E esta questão aí também das contas que ficaram aí em aberto agora no fim do ano por pagar, e dívida que ficou para a gestão seguinte, isso acaba interferindo na visão geral externa. Mas, por falar em visão geral externa, de clube, de estrutura, Homero, o senhor vê semelhanças entre o período atual do Grêmio e o que o clube viveu lá em 2015, quando também iniciou uma reformulação? Cássio, acho que tem algumas semelhanças, sim, porque quando o Romildo assume em 2015, o Grêmio vinha de um cenário bastante complicado depois da última gestão do presidente Fábio Koff, aquela que foi 2013 e 2014. O Grêmio tinha muitas dívidas, um time com uma condição de qualidade não das melhores. Eu me lembro que foram feitas muitas contratações com salários muito elevados, e o Romildo realmente teve que redirecionar. Tanto que, se nós nos lembrarmos, a gestão de 2015, ela foi bastante complicada, e a de 2016, ela vinha muito complicada também, até a conquista da Copa do Brasil, até o jogo aquele que a gente elimina o Atlético Paranaense nos pênaltis. Se falava muito mal da gestão, inclusive discutindo a impossibilidade da gestão fazer a sua reeleição por força dos resultados que vinham acontecendo. E aí vem toda aquela virada, e como eu disse na minha resposta anterior, o futebol é que faz toda a diferença. E aí o Romildo faz tudo o que consegue fazer e se reelege 2 vezes, muito por força daquela Copa do Brasil de 2016. Então eu acho que sim, acho que tem algumas similitudes, e acho que, complementando até a minha resposta anterior, essa gestão já começa com alguns conceitos que me agradam, e modificando algumas coisas da gestão anterior, que é demonstrando uma valorização importante para a base, já fazendo subir novos jogadores, o que dá indícios de um bom aproveitamento da base, cogitando forte no mercado a contratação de alguns jogadores bastante positivos. Acho que está pensando grande, mas também me demonstra pelos profissionais de finanças que foram contratados e pelas entrevistas dadas, um conceito evidente de que é preciso fortalecer o clube financeiramente. Enfim, estou bastante esperançoso com o que vem por aí. Concordo, Homero. Os primeiros movimentos aí da nova diretoria são positivos. O Grêmio parece que vai trilhar um caminho diferente na questão de mais profissionalismo em alguns aspectos que são vitais no futebol hoje em dia. Vamos torcer para isso. E neste sentido, eu quero te perguntar sobre a comissão técnica. A contratação do Luiz Castro, ela lhe agradou? E o senhor entende, Homero, que a torcida e a imprensa vão ter a paciência que é necessária com a comissão? Cássio, me agradou muito, muito mesmo a contratação do Luiz Castro. Eu já gostava dele no Botafogo, e se a gente lembrar, ele fez aquela espetacular campanha no Botafogo, e que depois só não leva ao título porque ele mesmo recebe uma proposta da Arábia e abandona o Botafogo no meio do caminho, que eu te confesso é a minha única preocupação. É um temor de que daqui a pouco ele começa a fazer um grande trabalho aqui no Grêmio, recebe uma outra grande proposta dessas e nos deixa na mão no meio do caminho. Mas eu não tenho dúvida de que é um treinador de outra prateleira. O trabalho que ele fez no Botafogo foi muito bom. Ele tem uma coisa que me chamava muita atenção, a exemplo do que a gente sempre elogiou muito no Renato, né? A coisa de gestão de grupo, de parceria com o grupo. Se o torcedor for olhar os jogos do Botafogo lá de trás, na época do Luiz Castro, os gols, o time invariavelmente comemorava com ele tem uma relação muito próxima dos atletas.
E como diz o meu grande e querido amigo Antônio Vicente Martins, futebol é ambiente, né? Então, se ele consegue, além da sua qualidade como treinador, trazer para dentro do vestiário um ambiente positivo, acho que a gente já parte numa condição muito boa para almejar coisas maiores para esse ano. E nos primeiros movimentos do Luiz Castro chamou a atenção exatamente a simpatia dele com a imprensa, dele com os jogadores, carisma. Claro que agora a gente vai acompanhar aí as primeiras partidas, aí vai ter uma noção mais exata, mas realmente é promissor o começo. Estamos aqui conversando com Homero Bellini Júnior, 24 anos como conselheiro do Grêmio, muita história, passou aí por várias frentes no tricolor e hoje é um torcedor apaixonado que vai à arena, conhece muito de Grêmio e está aqui com a gente para projetar este ano que o tricolor terá pela frente. E Homero, no cenário atual do futebol brasileiro, que ambições o Grêmio pode ter e qual o grau de prioridade, na sua opinião, que deve ser dado ao gauchão deste ano, já tendo aí um campeonato brasileiro começando no final do mês? Olha, Cássio, francamente, assim, eu não consigo visualizar no cenário do futebol brasileiro atual possibilidade de almejarmos uma conquista de campeonato brasileiro. O Campeonato Gaúcho, evidente que sim, o Grêmio não pode, de maneira alguma, imaginar que o Campeonato Gaúcho não seja a sua primeira prioridade no início do ano. Acho que é fundamental retomar a hegemonia. Acredito sim numa possibilidade de uma boa participação nas Copas, leia-se Copa do Brasil e especialmente Sul-Americana. Eu te diria que acho que o Grêmio teria que apostar muito na Sul-Americana, apesar de que a Sul-Americana esse ano ela está muito forte, tem uma série, pelo que eu recordo, são 7 ou 8 ex-campeões da Libertadores que estão na Sul-Americana, mas seria muito importante para o Grêmio ganhar essa competição. Primeiro que é a única competição que o Grêmio ainda não ganhou, e retornaria o clube a um cenário internacional de êxito, de vitórias, de conquistas, o que é muito importante para um clube da grandeza do Grêmio. Então, eu, ao mesmo tempo em que não acredito na possibilidade de êxito no Campeonato Brasileiro, confio muito no Campeonato Gaúcho e acredito sim na possibilidade de termos um êxito bastante positivo nas Copas, e em se tratando de Copas, eu apostaria especialmente na Copa Sul-Americana. Tu sabe, Homero, que tu toca em um ponto muito, muito importante, que é o de devolver ao Grêmio uma conquista. O Grêmio ter novamente um grande título, porque a gente nota que a torcida do Grêmio ela ficou muito aliviada por ter rompido os 15 anos sem títulos de expressão em 2016 e também pelo Internacional estar com uma seca de títulos, mas isso já faz muito tempo. A última conquista expressiva do Grêmio foi a Recopa em 2018. A gente já está indo para 8 anos. Então é preciso que exista uma certa regularidade de, com poucos intervalos, existirem conquistas. E sim, no futebol brasileiro a gente vem tendo um predomínio de Palmeiras e Flamengo, vem tendo. Só que Copas como Sul-Americana, como Copa do Brasil, são viáveis ainda aos outros grandes. Até a Libertadores, recentemente, ganhou o Fluminense. Então o Campeonato Brasileiro pode ser mais complicado ser campeão, embora equipes que priorizem possam disputar também, mas as Copas elas são caminhos mais viáveis. O importante é não se apequenar no sentido de, não, eu não posso, eu não consigo, meu lugar é lá embaixo. Não, tem que se pensar de acordo com a grandeza. Claro, subir etapas, voltar a disputar condições de G6, de G5, mas não abdicar da possibilidade de brigar por títulos. E Bellini, essa é uma pergunta que estamos fazendo semanalmente aqui no programa aos nossos convidados.
O senhor ainda acredita no modelo associativo ou a SAF tende a ser no futuro um caminho inevitável? Por enquanto, eu ainda acredito no modelo associativo. Por enquanto. Acho que talvez a SAF para o futuro possa ser um caminho sem volta dentro do que está se vendo no futebol mundial e até aqui no futebol brasileiro. Mas tu observa que as duas equipes mais vitoriosas do futebol brasileiro nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, não são SAF. E eu acho que isso já demonstra a possibilidade de um clube bem gerido poder ser exitoso sem ser uma SAF. Então, até prova em contrário, eu continuo acreditando no modelo associativo, desde que seja feito de maneira competente, com uma gestão sólida, profissional, e eu espero que o Grêmio, a partir desse ano, esteja retomando esse conceito. Com certeza, concordo contigo. E dentro deste conceito de gestão, de estrutura sólida, a Arena do Grêmio, ela sempre foi um tema sensível, Romero. Hoje, ela é mais um ativo estratégico. Como mencionar o gesto de Marcelo Marques e o que a Arena, na sua opinião, pode representar de receitas e autoestima para o futuro do Grêmio? Cassi, a compra da Arena foi algo imperioso, fundamental, para que se possa solidificar conceitos e ampliar receitas, né? Então, o torcedor gremista tem que ser sempre eternamente grato ao gesto do Marcelo Marques, algo que realmente é quase inacreditável, né? Uma pessoa se disponibilizar por força de uma gigantesca paixão, ter um gasto financeiro dessa monta, para trazer efetivamente a propriedade do estádio para o clube que ele ama, que nós amamos, nós gremistas. Um gesto de gratidão profunda que todo torcedor gremista tem que ter. E o Grêmio agora tem que saber gerir a operação do estádio que ele tem com ele. E que pode trazer um sem número de receitas. Eu espero que o Grêmio consiga fazer o que se planejava quando do conceito inicial da Arena, que é colocar lá dentro restaurantes, bares, lojas, para que o estádio possa ter vida independente dos jogos. Quem já teve a oportunidade de visitar alguns estádios da Europa, sabe que é muito comum terem estádios e bares com funcionamento normal em qualquer dia da semana, exatamente para que as pessoas aliem o conceito de ir lá conhecer e visitar um estádio e ao mesmo tempo poder almoçar, jantar, fazer um happy hour, enfim. Então eu espero que o Grêmio consiga dar vida efetiva à Arena, trazendo coisas desse porte para o estádio e que consiga, a partir daí, fazer uma gestão muito melhor do objeto Arena como um todo, né? Que o torcedor seja melhor tratado. Acho que o Grêmio, a partir desse ganho que ele tem de trazer a propriedade do seu estádio para ele pode fazer isso repercutir financeiramente de uma maneira até então inimaginável. E para isso, de novo, voltamos à gestão profissional, a uma gestão que entenda efetivamente o que pode ser feito para que se aproveite ao máximo essa receita que pode nos permitir pular de patamar em termos financeiros. Sem dúvida, sem dúvida. E pensando em futuro, Romero, qual deveria ser, na sua opinião, a principal prioridade do Grêmio nos próximos anos? Equilíbrio financeiro, títulos imediatos ou a consolidação de um projeto esportivo sustentável? Cassi, acho que tudo se mistura. Acho que se tu consegue ter um projeto de gestão que te gera equilíbrio financeiro, se tu consegue, em função disso, consolidar um projeto sustentável, esportivo, de gestão propriamente dita, de uma empresa, que o clube, na verdade, nada mais é do que uma grande empresa, é inevitável que os títulos se tornarão cada vez mais próximos. Então, eu não vejo que as coisas são isoladas e dissociadas. Para mim, para que os títulos existam e aconteçam de maneira mais rápida,
O equilíbrio financeiro é fundamental e um projeto esportivo sólido, que seja aplicado, consolidado, não só por essa gestão, mas também pelas que venham a se seguir depois, mantendo um conceito de profissionalização, que sempre essa palavra é tão falada a vida inteira no Grêmio, nunca foi efetivamente aplicada, que agora o seja, que as coisas funcionem dessa maneira, e a partir disso, os títulos, sem dúvida, se tornarão muito mais próximos e, quem sabe, por que não, já a partir desse ano. Com certeza, essas coisas precisam andar lado a lado em um clube do tamanho do Grêmio. Grande Homero Bellini Júnior, ex-conselheiro do Grêmio, 24 anos no conselho, muitos serviços prestados ao clube. Obrigado aí pela sua participação. E para encerrar, deixe uma mensagem ao torcedor e gremista que espera um ano melhor, precisa um ano melhor. Mais uma vez, valeu por sempre ser um parceiro do De Carrinho. Um ano maravilhoso para ti também, Homero. Abração e até uma próxima. Cássio, meu querido, eu que te agradeço aí o carinho, a lembrança. Para mim é um imenso prazer, uma honra participar contigo do De Carrinho, ainda mais no início de um ano tão importante. Deixar o meu abraço para ti, para tua família, para todo o pessoal da Rádio Taquara, para todos os amigos aí da região, que seja um ano excelente, e dizer ao torcedor gremista que faça o seu papel, e que ele sempre fez, aliás, nas horas boas, nas horas ruins. O torcedor gremista sempre é aquele que carrega o time nas costas, e que ele, desde o primeiro momento desse ano, faça isso, que ele acredite na nova gestão, que ele apoie o time, que ele apoie a gestão, que ele compareça ao estádio, que ele compre os produtos, enfim, que ele se associe, o que é absolutamente imperioso e fundamental para a consolidação de um projeto financeiro, e que a gente dê o apoio necessário para que as vitórias retornem. Eu tenho muita esperança, acredito muito que isso possa acontecer, e vou fazer a minha parte, junto com tantos outros milhões de torcedores, que é estar sempre dando o meu apoio e a minha torcida, tá? Forte abraço, meu querido, boa tarde para todos aí, um prazer novamente estar contigo. Valeu, grande Homero Bellini Júnior, que coisa boa conversar novamente contigo. Homero Bellini Júnior, ex-conselheiro do Grêmio, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.